Irmãos, Deus mostra a palavra aqui no livro de 2 Reis, 2 Reis, capítulo 4, versículo 38. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 38. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 38. Todos já acharam? Vamos ler com a guia de seu Santo e Bom Espírito. A morte que havia na panela é tirada. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra. E os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma barra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim, tirando de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém, ele disse: trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então, não havia mal nenhum na panela. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor, glória a Deus. A gente vê na passagem que estava instruindo os filhos dos profetas, estava discipulando os jovens, ensinando eles o caminho de Deus, ensinando eles a vontade de Deus. E ele estava fazendo isso não porque era um sentimento de que ele sabia e os outros não sabiam. Não era um sentimento de querer mostrar, sabe, que ele conhecia Deus e que os outros não conheciam. Não, era um sentimento de alegria, de querer mostrar para aqueles jovens quem é o verdadeiro Deus. Como se caminhar de verdade na presença de Deus. Sabe, o que é um servo de Deus de verdade? Era esse o sentimento de Eliseu. E esse deve ser o nosso sentimento também. O nosso sentimento nunca deve ser de eu sei e você não sabe. Sabe, eu estou na minha igreja, é melhor que a tua. Sabe, eu entendo mais do que você. Esse nunca deve ser o sentimento. O sentimento sempre deve ser de alegria, de compartilhar a grandeza da palavra de Deus. Glória a Deus. Sabe, de mostrar a grandiosidade da palavra e tentar fazer com que aqueles que não entendam possam entender e possam se alegrar e possam se completar, assim como nós nos alegramos, nos entendemos e nos completamos. Glória a Deus, Senhor. Sabe, esse é o sentimento. E a gente vê que que Eliseu estava instruindo eles, Eliseu estava ensinando eles, mostrando a eles o caminho de Deus, sabe? E essa é uma realidade bem contraditória nos dias de hoje. Santo Senhor. Porque hoje em dia, os crentes hoje em dia não querem aprender nada. Glória a Deus, Senhor. Sabe, hoje em dia os crentes não querem conhecer a vontade de Deus. Hoje em dia os crentes não querem conhecer a verdade da palavra de Deus, porque eles acham que não precisam. Os crentes hoje acham que o que eles precisam é vir no culto e sentir um arrepio. Eles acham que eles precisam vir no culto e ter uma experiência. Sabe, eles acham que precisam vir no culto e entrar num estado de êxtase. Sabe, os crentes hoje não querem ser discipulados, não querem conhecer a verdade da palavra de Deus. Hoje em dia o que os crentes querem é vir na igreja e o que eles querem encontrar aqui é uma boa bola de cristal que vai dizer para eles o que vai acontecer amanhã. Que vai dizer para eles se os problemas serão resolvidos ou não serão resolvidos. Que vai dizer para eles, faça isso, não faça isso. Compre aquilo, não compre aquilo outro. Caminhe aqui, não caminhe ali. Sabe, é isso que eles querem. Porque para isso não é preciso transformar
transformação. Glória a Deus, Senhor. Sabe, para isso não é preciso mudança. Para isso não é preciso conversão. Sabe, para isso não é preciso negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Glória a Deus. Qualquer ímpio lá do mundo quer saber o que vai acontecer amanhã. Qualquer ímpio lá do mundo quer saber se vai ser curado ou se não vai ser curado. Sabe, se quer arranjar um emprego ou se não quer arranjar um emprego. Mas não é essa a realidade que nós vemos na palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. A realidade que nós vemos na palavra de Deus é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe, a realidade da palavra de Deus é: o meu povo se perde porque falta conhecimento. Oséias 4:6. Sabe, a falta de conhecimento da verdade de Deus faz com que os crentes se percam. Faz com que os crentes se desviem. Faz com que os crentes coloquem um monte de coisa dentro da panela que não é comida. Sabe, e eles vão comer aquilo e eles vão se envenenar e eles vão morrer. Sabe, é por isso que na hora da palavra nós abrimos a Bíblia. Porque é Deus se revelando a nós. Sabe, a revelação é Deus. Você não é revelação. Sabe, a revelação não é sobre os teus problemas. A revelação não é sobre as tuas dificuldades. A revelação é sobre Deus. É nós conhecendo a Deus através da sua palavra. É por isso que nós abrimos a Bíblia e nós esperamos a hora da palavra. Essa é a revelação que nós devemos buscar. Sabe, irmãos, e é essa a realidade que nós vemos na palavra de Deus. E a mensagem é uma mensagem simples. Sabe, é tão simples que incomoda. Sabe, é nós conhecendo a Deus, nós conhecendo a vontade de Deus, nós conhecendo a nossa condição caída, a nossa condição miserável, o quanto nós somos fracos, pequenos, incapazes e o quanto nós precisamos da misericórdia de Deus na nossa vida. Sabe, a mensagem é simples, tão simples que incomoda. E algumas pessoas viram e algumas pessoas dizem: não, mas isso não satisfaz. Glória a Deus. Sabe, irmão, isso aí não satisfaz, irmão, a gente tem necessidade. Sabe, a gente tem prova, a gente tem luta. Sabe, irmãos, e quando a pessoa diz isso, é sempre alguém que não conhece a palavra de Deus. Glória a Deus. Sabe, quando alguém vira e alguém diz, sabe, não, irmão, a palavra de Deus é muito linda, é muito bom, muito instrutiva, mas eu preciso de mais, sabe? Nós sempre vamos ouvir isso de alguém que não conhece a palavra de Deus. Glória a Deus. Porque é impossível se conhecer a palavra de Deus, sabe, com profundidade e dizer: ela não me satisfaz. Glória a Deus. Sabe, é impossível conhecer a verdade da palavra de Deus e dizer: eu já li a Bíblia inteira, sabe, eu aplico a Bíblia na minha vida e não é suficiente, eu preciso de mais. Santo Senhor. Sabe, irmãos, é impossível. Nós sempre vamos ouvir que eles querem algo fora da palavra de Deus, de alguém que não conhece a palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, e o que nós vemos nessa passagem aqui, sabe, é que na ânsia de satisfazer as suas necessidades básicas, as pessoas estão se envenenando. Sabe, na ânsia de satisfazer, sabe, coisas simples, de resolver problemas simples, elas estão se envenenando. Sabe, e as aparências muitas vezes enganam. Ele foi lá e ele colheu algumas ervas, sabe, que ele achava que era comida. Sabe, que ele achava que era nutritivo. Sabe, parecia comida, mas na verdade era veneno. Sabe, muitas vezes as pessoas estão buscando a cura. Sabe, não, eu preciso ser curado. Sabe, eu preciso ser curado, então eu vou congregar numa igreja até ser curado. E muitas vezes ele até alcança a cura, mas junto com a cura vem veneno. Sabe, junto com a cura ele se submete a espíritos malignos, ele se submete a espíritos enganadores que vão perturbar ele, que vão conduzir ele para um caminho fora de Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, o diabo muitas vezes ele vai dar dinheiro para alguém, se isso for fazer com que a pessoa saia da presença de Deus. Glória a Deus. Sabe, o diabo é capaz de resolver um problema nosso, sabe, se isso for fazer com que a gente saia da presença de Deus. Sabe, é por isso que a gente não pode se basear em prosperidade. É por isso que a gente não pode se basear em bens materiais. É por isso que a gente não pode se basear em curas. Essa não é a propaganda da igreja. A propaganda da igreja não era: antes eu era pobre, agora eu sou rico. Glória a Deus. Sabe, a propaganda da igreja não era, sabe, antes eu era enfermo, agora eu fui curado. Sabe, antes eu tinha dificuldades, agora eu não tenho mais dificuldades. Sabe, o que a igreja diz é: antes eu não conhecia Deus, mas agora eu o conheço. Glória a Deus, Senhor.
Sabe, isso me trouxe dificuldades, isso me trouxe provas, isso me trouxe rejeição, mas eu conheço e hoje eu estou alegre, porque eu aprendi que a minha alegria está nele. Glória a Deus, Senhor. Sabe, não simplesmente nas coisas que ele pode me dar. Glória a Deus, Senhor. Sabe, então a palavra de Deus nos leva a isso, nos leva a nos alegrar e nos contentar em Jesus Cristo. Glória a Deus. Sabe, a gente vê o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse começa a revelação de Jesus Cristo. Sabe, a revelação é sobre Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela nos revela Jesus Cristo. Sabe, e é isso que nós vemos aqui. Nós vemos aqui Jesus Cristo sendo revelado nessa palavra aqui. Glória a Deus. Sabe, na ânsia de satisfazer necessidades básicas, as pessoas estão se envenenando. E muitas vezes as pessoas estão se envenenando, muitas vezes procurando até Deus. Santo Senhor. Sabe, as pessoas procuram Deus e as pessoas se envenenam. Porque todo mundo conhece o nome de Deus. Santo Senhor. Mas são poucas as pessoas que conhecem a palavra de Deus. Glória a Deus. E como são poucas as pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas todo mundo conhece o nome de Deus, tudo que se fala em nome de Deus acaba indo parar dentro da panela. Santo Senhor. Sabe, muitas vezes é veneno e as pessoas vão comer esse veneno. Sabe, então é preciso conhecer a verdade da palavra de Deus e é por isso que Eliseu aqui está instruindo os filhos dos profetas. Santo Senhor. Por isso que Eliseu aqui está discipulando e é por isso que nós temos que caminhar nesse mesmo caminho. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória a Sabe, irmãos, é por isso que nós temos que buscar a verdade da palavra de Deus. Sabe, quantas pessoas estão procurando um relacionamento? Sabe, estão tentando se satisfazer buscando um relacionamento e nesse relacionamento elas estão se envenenando. Santo Senhor. Sabe, irmãos, quantas pessoas estão buscando caminhar com Deus e muitas vezes eles vão parar na mão de falsos pregadores e esses falsos pregadores vão arrancar tudo deles, até a última gota do sangue que eles têm. Santo Senhor. Aleluia. Sabe, irmãos, e o que nós podemos fazer contra esse veneno Glória a que Deus. muitas vezes está se propagando? Sabe, quantas igrejas que você vai e você vê obra de caridade? Quantas igrejas que você vai e muitas vezes você até vê estudo bíblico? Quantas igrejas que você vai e que muitas vezes você parece muito bonito, muito lindo, mas lá no meio lá tem uma coisa que é veneno. Santo. Lá no meio lá tem coisas que não poderiam estar acontecendo. Tem coisas que não poderiam ser daquele jeito. Glória a Deus. Sabe, quantas igrejas foram fundadas em experiências? Sabe, como é que a sua igreja foi fundada? Teve um missionário, ele teve um sonho, ele teve uma revelação, ele teve uma visão. Não foi fundada na verdade da palavra de Deus, foram fundadas em experiências. Santo Senhor. Sabe, irmãos, nós não caminhamos segundo as nossas experiências. Quantos crentes estão dizendo, não, Senhor, se tu me mandar um sinal hoje, sabe, aí eu vou caminhar na tua presença. Sabe, irmãos, isso não vai fazer ninguém caminhar na presença de Deus. Glória a Deus. Experiências não vão fazer crentes verdadeiros caminharem na presença de Deus. Glória a Deus. Sabe, apenas a verdade da palavra de Deus, apenas a compreensão da verdade da palavra de Deus vai nos fazer crentes verdadeiros na presença de Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, enquanto isso não nos satisfazer, enquanto isso não nos alegrar, enquanto isso não nos completar, sabe, irmãos, nós nunca seremos um crente de verdade. Nós nunca seremos um cristão de verdade. Glória a Deus. Sabe, irmãos, quantos crentes eles vivem uma vida de mentiras? Quantos crentes que a vida deles é contar mentira? Sabe, muitas vezes os propósitos são lícitos. Eles falam, não, eu uso de meios ilícitos. Sabe, mas os propósitos são lícitos e eles acham que podem fazer isso. Glória a Deus. Sabe, eu não posso sair lá na rua, lá, ficar para falar para as pessoas, entrar aqui dentro que vai ter uma palestra. Glória a Deus. Porque se eu falar para elas que aqui dentro vai ter um culto, elas não vão vir. Então eu vou enganar elas. Eu vou falar para elas que vai ter uma palestra. Eu vou falar para elas que vai ter algo mais agradável aqui para que elas possam entrar. Sabe, muitas pessoas acham que se elas conseguirem trazer a pessoa aqui dentro, mesmo usando de mentiras, mesmo usando de meio ilícitos, sabe, o propósito sendo lícito não há problema nenhum. Santo. Sabe, irmãos, mas isso é diabólico. Glória a Deus. Sabe, nós não usamos de meio ilícito, sabe, com propósitos lícitos. Nós não usamos de mentira, sabe, para um fim de verdade. Glória a Deus. Sabe, nós usamos sempre da verdade. Sabe, quanto a vida dos crentes hoje em dia é uma mentira. Glória a Deus. Quantos crentes hoje mentem para tudo. Eles contam tanta mentira, que quando eles contam a verdade, você nem acredita mais no que eles estão falando. Porque é só mentira.
mentira que você ouve. Glória a Deus. Sabe, irmãos, então, sabe, tudo isso se torna veneno na nossa vida. Glória a Deus. Sabe, irmãos, e o pior de tudo é que eles vivem essa vida e de repente eles pegam a Bíblia, botam debaixo do braço e vai congregar. Glória Não vamos caminhar com Deus. Sabe, irmãos, eles colocam veneno dentro da panela e comem. Sabe, irmãos, mas eles acham que isso não está prejudicando. Sabe, irmãos, eles acham que isso não está fazendo mal. Sabe, esse é o perigo dos crentes hoje. O perigo dos crentes hoje é que a palavra de Deus diz o que está errado e ele diz, não, eu acho que isso não me faz mal. Sabe, eu acho que isso não tem problema. Sabe, eu acho que eu posso sim viver a minha vida do jeito que eu bem entendo, sabe, porque, sabe, eu vou na igreja e eu faço algumas coisas boas e Deus vai ter que reconhecer. Não, Deus não vai ter que reconhecer. Se você continuar colocando veneno dentro da panela, você vai morrer. Glória a Deus. Sabe, irmãos, então é uma realidade muito triste que nós vivemos é uma realidade muito triste que nós vemos hoje dentro das igrejas. Santo Senhor. Sabe, irmãos, é algo muito triste. A vida dos crentes hoje é uma verdadeira vergonha. Santo. Sabe, muitas vezes aqueles que o patrão não contrataria são os crentes, porque eles são os mais problemáticos. Santo Senhor. Sabe, é onde o nome de Deus não é glorificado através da nossa vida. É onde o nome de Deus não é louvado através da nossa vida, não é honrado através da nossa vida. E Eliseu aqui, ele está fazendo justamente o contrário. Eliseu aqui está ensinando justamente como honrar a Deus. Como viver uma vida para a glória de Deus. Sabe, as pessoas não podem virar para você e não podem dizer por que você faz isso, você não é crente. As pessoas não podem dizer isso para você e você diz, Deus sabe, Deus conhece. Porque quando você diz isso, Deus sabe, Deus conhece, você está dizendo, eu sei que a palavra de Deus diz que eu não posso fazer, mas eu não me importo. Glória a Deus. Sabe, eu não me importo. Sabe, nós não podemos ter esse tipo de vida cristã. As pessoas não podem virar e não podem dizer, mas você não é crente, por que você fez isso? Não, Deus sabe, Deus sabe. Sabe, irmãos, isso não pode acontecer. Glória a Deus. Sabe, é veneno dentro da panela. Glória a Deus. Sabe, nós estamos nos envenenando e nós vamos morrer. Sabe, e o que tira todo esse veneno de dentro de nós? Sabe, o que tira todo esse veneno, todo esse engano, toda essa mentira? Sabe, Eliseu mostra que o que tira é a farinha. Eliseu falou, tragam farinha. Ele trouxe farinha e ele jogou farinha na panela e o veneno saiu. Farinha é o trigo moído, que representa Jesus Cristo moído lá no madeiro da cruz. Glória a Deus. Sabe, Jesus é aquele que tira todo o veneno de dentro de nós. Glória a Deus. Sabe, quando nós não nos voltamos para Ele, quando nós não nos voltamos para a sua verdade, para os seus caminhos, Glória a Deus. sabe, irmãos, o veneno vai nos matar. Glória a Deus. E a não ser que nós nos entreguemos a Jesus Cristo, que nós o busquemos de todo o coração, com toda a nossa sinceridade, sabe, a não ser que nós venhamos a negar a nós mesmos e venhamos fazer a sua vontade, crendo que a sua vontade é boa, é agradável, é perfeita. Sabe, irmãos, a única coisa que tem na panela é veneno. Santo Senhor. Sabe, irmãos, é por isso que é preciso que nós venhamos a nos voltar. Por que eles colocaram veneno na panela? Sabe, porque as não conheciam. Sabe, irmãos, eles não sabiam que aquilo era veneno. Sabe, você não vai saber, sabe, o que é palavra de Deus e o que não é palavra de Deus se você não se voltar a Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, você não vai saber o que pode fazer, o que não pode fazer se você não se voltar a Jesus Cristo. Glória a Deus. Sabe, você nunca vai saber qual que é o propósito de Deus, qual que é o caminhar de Deus se você não se voltar para Jesus Cristo. Sabe, ontem eu e minha esposa estávamos falando da palavra de Deus para 2 jovens, e um daqueles jovens virou para nós e falou, sabe, irmão, eu fiquei incomodado com aquilo lá que você me falou na última vez que você estava explicando a Bíblia lá, você ficou incomodado porque você falou que é Deus que chama a gente. Sabe, mas e se eu quiser caminhar com Deus e Deus não me quiser? Daí eu falei, sabe, mas a sua isso te incomoda então, porque é Deus que chama, não é você que escolhe caminhar com Deus? Sabe, isso me incomoda. Eu falei, mas em se incomodar em abandonar o pecado, ninguém se incomoda. Se incomodar em viver uma vida para a glória de Deus, ninguém se incomoda. Sabe, produzir frutos dignos de honra e glória, ninguém se incomoda. Sabe, você mostra que você verdadeiramente é um crente em Deus, que você verdadeiramente caminha com Deus, sabe, pelo fruto que você
Pelo fruto que você demonstra. Pode uma árvore boa dar maus frutos? Glória a Deus. Pode uma árvore má dar bons frutos? Não pode. Então, pelos seus frutos, sabe, Deus conhece, e aqueles que te olham conhecem se você verdadeiramente caminha com Deus ou não. Não basta apenas demonstrar uma preocupação com a verdade da palavra de Deus. É preciso demonstrar uma preocupação em viver uma vida para a glória de Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, não basta apenas demonstrar uma preocupação em congregar. Eu tenho que congregar e estar congregando. Sabe, apenas isso não basta. Glória a Deus. Sabe, não basta apenas conhecer a verdade da palavra de Deus. Sabe, irmão, não é preciso que nós venhamos a nos preocupar em viver uma vida 24 horas que glorifique o nome de Deus. Glória a Deus, Senhor. E a não ser que nós nos voltemos para Jesus Cristo, sabe, isso nunca vai acontecer por nós mesmos. É preciso que nós venhamos a nos voltar para Jesus Cristo e venhamos a dizer: ó Senhor, faça de mim um servo teu. Glória a Deus. Porque através de mim mesmo, Senhor, eu não posso. Eu reconheço a minha incapacidade. Eu reconheço a minha insignificância. Jesus disse: eu não vim salvar os sãos, eu vim salvar os doentes. Glória a Deus. Sabe, irmãos, por quê? Porque está todo mundo doente. Glória a Deus. Está todo mundo perdido. Sabe, irmãos, não há ninguém bom. Não há ninguém capaz. Não há ninguém merecedor. Há somente perdidos que precisam da misericórdia de Deus. Glória a Deus. Sabe, então não adianta se virar para Deus e dizendo: Senhor, eu sou o servo teu, faz essa obra, faz esse milagre, faz essa libertação, eu determino isso, eu determino aquilo. Sabe, irmãos, isso não é a vida cristã. Glória a Deus. Sabe, a vida cristã é: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, foi assim que orou o publicano que subiu para orar no monte. Sabe, irmãos, enquanto o outro dizia: agradeço a ti, Senhor, porque eu não sou como os outros homens. Agradeço a ti, Senhor, porque eu sou bom, eu jejuo, eu dizimo, eu faço aquilo outro. E o que Jesus disse? Não. E subiu o publicano, e o publicano disse: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus Cristo disse: ó, o segundo saiu justificado. Glória a Deus. Sabe, o primeiro não. Sabe, o primeiro tem uma visão distorcida de si mesmo. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, quantos crentes hoje têm uma visão distorcida de si mesmo? Glória a Deus, Senhor. Quantos crentes hoje você precisa virar para eles e você precisa dizer: ó, você precisa explicar para eles o que é a palavra de Deus, porque eles não sabem mais. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, palavra de Deus para eles é tudo aquilo que não sai da Bíblia. Glória a Deus. Sabe, irmãos, aquilo que sai da Bíblia para eles é letra. Glória Sabe, irmãos, quantos crentes você precisa dizer? Sabe, você dizendo isso, você está dizendo que a Bíblia não serve para nada. Santo Senhor. Sabe, irmãos, quantos crentes você precisa virar e você precisa dizer para a igreja: ó, isso é palavra, ó, isso é comida, ó, isso é veneno. Glória a Deus. Sabe, irmãos, todo mundo que entra dentro da igreja tem prova. Glória a Deus. Todo mundo que entra dentro da igreja tem dificuldade. Todo mundo que entra dentro da igreja está passando um processo difícil. Sabe, se a gente for ficar aqui falando sobre as provas, sobre as lutas, sobre os processos difíceis, sabe, sobre as enfermidades, sabe, não vai ter palavra. Glória a Deus. Sabe, irmãos, não vai ter conhecimento de Deus. Glória a Sabe, a revelação não vai ser sobre Deus, a revelação vai ser sobre nós. Glória a Deus. Sabe, irmãos, não vai ser Deus no centro do culto. Sabe, irmãos, vai ser nós no centro do culto. Glória a Deus. Sabe, irmãos, e esse é o problema da igreja hoje. Nós tomamos o centro do culto. Glória a Deus. Sabe, irmãos, o culto mais não é centrado em Deus. O culto mais não é centrado na vontade de Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, e o único jeito de nós querermos um culto centrado em Deus, o único jeito de nós pregarmos um culto centrado em Deus, sabe, irmãos, é nós nos voltando para Jesus Cristo. Glória a Deus. Para que Ele possa tirar todo o veneno de dentro de nós. Glória a Deus. Porque a não ser que Ele faça uma obra sobrenatural dentro de nós, nós nos viraremos para a Sua palavra e nós iremos dizer: não, isso não serve. Santo Senhor. Sabe, a não ser que o Espírito de Deus não venha, a não ser que o Espírito de Deus mova o nosso coração para a sua vontade, nós vamos ouvir o seu querer e vamos sair da igreja falando: Deus não falou comigo hoje. Puxa vida. Sabe, eu precisava de uma resposta se eu comprava aquele carro ou não, e Deus não falou nada. Sabe, irmãos, a não ser que Deus mova o nosso coração, sabe, irmãos, é assim que nós vamos viver a vida cristã a vida inteira. Sabe, isso é uma coisa que agrada a nossa carne. Glória a Deus. Isso é uma coisa que agrada o nosso eu. E a palavra de Deus, ela é o contrário, ela pede a renúncia do nosso eu. Glória a Deus. Sabe, ela pede a renúncia do nosso ego. Sabe, irmãos, ela faz com que nós venhamos a negar a nós mesmos e que nós venhamos fazer a vontade de Deus, porque é a vontade de Deus que vai nos completar. Glória a Deus. É a vontade de Deus que vai nos alegrar. É a vontade de Deus que vai nos satisfazer. Glória a Deus. Sabe, irmãos, e é somente isso que nós precisamos.
sabe, nos voltar para Jesus Cristo, sabe, irmãos, e aí Ele vai tirar todo o veneno que nos contamina e que nos leva para longe de Deus. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor Jesus. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus, Santo Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus amado. Santo Senhor Jesus amado. Glória a Deus, Santo Senhor Jesus amado. Glória a Deus, Santo Santo Senhor. aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Santo tu és o Pai, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Santo, santo, santo tu és o Pai. Glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus amado. Glória a Deus, santo, santo, Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus amado. Glória a Deus, santo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai eterno, te agradecemos a Deus por mais esse dia de vida, por estarmos aqui, Senhor, novamente, ó Deus, ouvindo a tua palavra. Te agradecemos, ó Glória a Deus, Deus, Senhor. pelos hinos tocados, cantados por ti, ó Pai, Sim, pela Senhor. testemunhança, pelos instantivos, ó Deus, e Sim, principalmente Senhor. pela tua palavra, Senhor. Glória a Deus, Te Senhor. agradecemos também, ó Pai, nos nossos hinos que estamos, ó Deus, aprendendo cada vez melhor a te servir, ó Deus. Glória a Deus, Senhor, Santo Senhor. agradecemos pelas visitas que estão aqui hoje, ó Sim, Deus. Senhor. Tem misericórdia da vida de cada um daqueles que não conhecem a palavra. Glória a Deus, daqueles que Senhor. não sabem Aleluia, sobre, ó Deus. Tem piedade da vida de cada um de nós, ó Pai. Santo, santo. Te agradecemos por tudo, ó Pai. Tudo isso te pedimos e te agradecemos em nome do teu Filho amado, que reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus, santo. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Enfeite, pode chamar mais? Qual foi, irmão? A esposa do irmão Alexandre, pede aí pra gente. Quatro. 284, 284. Sim,
No céu bem claro, avante eu vou, com Cristo eu vou, para entrar no eterno reino de amor. Se você perder a fé, amigo meu, pois sofreu por mim na cruz e me salvou. Glória a Deus, Santo Senhor, glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus, a paz, os conselhos da sua santa e bendita palavra permaneçam para sempre dentro dos nossos corações. Amém.